Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. O Fashion Revolution é um movimento global que tem como principais objetivos conscientizar sobre os impactos socioambientais do setor, celebrar as pessoas por trás das roupas e incentivar a transparência e fomentar a sustentabilidade. O Isaia Verde Floresta agradecem a presença de todos. Hoje, em mais um ano como integrantes desse necessário movimento, convidamos a nossa ex-aluna e designer de moda, Débora Matheus, a empresária Jéssica Campos e a professora Mariana Chukovski para um bate-papo transversal sobre as mulheres na moda, uma revolução sustentável. Eu sou Kátia Balan, supervisora de sustentabilidade do ISAI, e estarei com vocês nesse bate-papo. Peço a gentileza de manterem seus microfones desligados. Ao final do evento, teremos um espaço para perguntas. Vamos às apresentações. Débora Matheus é mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de Sorbonne, na França. Possui MBA em Marketing e Mídias Digitais pelo ISAI, FGV, e é graduada em Jornalismo. Atua há mais de 15 anos com moda e comunicação, é professora, consultora de moda com foco na área de sustentabilidade. Atualmente desenvolve um projeto com duas das principais universidades estaduais de moda do Paraná e também com a indústria de agronegócio. Jéssica Campos é a idealizadora da marca paulistana autoral Jasny Gas. Mulher, negra e empreendedora, Jéssica atua em consonância com a marca e com trabalhos que se interligam de maneira plural, já que ela também é designer de moda, produtora, estilista e modelo. Logo mais, a Jéssica vai contar a história dela para a gente, vai falar um pouquinho também sobre a marca. A professora Mariana Chukovski é doutora em Ciências Florestais pela UFPR e NC State, dos Estados Unidos. Fundadora da Verde Floresta, consultoria e treinamentos em sustentabilidade, ela possui experiência nacional e internacional como executiva nas áreas de sustentabilidade, PID, certificações e manejo florestal. Atua como docente, membro da Advisory Board do Comitê Nacional de Sustentabilidade da Anshan Brasil, presidente e cofundadora da Rede Mulher Florestal. Ela é membro da Cátedra Alzire Silva de Empreendedorismo e Inovação Sustentável, junto comigo, e a sua missão é descomplicar a sustentabilidade. É uma honra estar com essas mulheres incríveis. Muito obrigada pela presença. Então, vamos começar conversando um pouco sobre materiais inovadores, materiais sustentáveis para a moda. Ninguém melhor para falar sobre esse tema do que a Débora Matheus para iniciar, para começar o nosso bate-papo. Débora, por favor. Eu sou apaixonada pela moda. Acho que a Kátia falou ainda de maneira mais bonita um pouco sobre a minha trajetória, não vou falar aqui, mas eu, nos últimos anos, tenho me dedicado a estudar inovação e moda sustentável. Eu acredito na moda como um movimento de transformação, né? A moda sustentável, quando a gente fala de moda sustentável, ela é um somatório de consumo consciente. A gente precisa desacelerar o consumo, saber de quem a gente compra, como a gente compra, e também apostar aí na valorização do feito à mão, nas comunidades. Isso é muito importante. Moda circular, todos os preceitos, e os materiais inovadores, eles acabam sendo muito importantes também para integrar aí o tripé da moda sustentável. A indústria da moda, ela tem visto uma explosão de investimento em ciência e tecnologia, especialmente aqui falando do que eu vou falar, nas fibras inovadoras, porque desenvolver fibras sustentáveis e alternativas às fibras sintéticas é importantíssimo para a redução do impacto da moda no planeta. Quando a gente fala de redução de impacto, vamos passar rapidamente por alguns números. A indústria da moda é uma das mais rentáveis do mundo. Ela estima-se que ela é responsável por 3 trilhões de dólares. Isso é 2% do PIB global. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma das mais poluentes do planeta. Ela é responsável por 20% do desperdício de água, 10% das emissões de carbono, apesar dela gerar
uma infinidade de empregos, são 150 milhões de pessoas tocadas pela indústria da moda diariamente, 85% de todo o material têxtil vai parar em aterros e lixões. Isso significa, quando a gente fala especificamente de fibras, são 500 mil toneladas de fibras sintéticas que vão parar por ano nos oceanos. Quando a gente fala de consumo, em 2030, a gente estima aí de chegar a 93 milhões de toneladas de roupas compradas por ano. E de acordo com uma pesquisa do Banco Mundial, quase a metade delas nunca foi usada. Isso significa que as pessoas não sabem, não têm responsabilidade com relação ao consumo, né? O consumo, ele é exacerbado, a gente sabe, já discute, né? De toda a indústria do marketing, do capital, é uma indústria que tem que gerar capital, mas é preciso parar e pensar. E nós, como consumidores, nós temos um papel fundamental e crucial nesse processo. Quando a gente fala de materiais inovadores, a gente tem visto na moda a pele animal, ela tem sido abolida da maioria das grandes marcas, né? A maioria das grandes marcas não usa ou não quer mais usar pele de origem animal. Ainda existem marcas que usam, mas esse é um movimento global. E ele é tão importante que, de acordo com uma pesquisa da Infinito Global, o mercado de couro vegetal deve chegar a 89 bilhões de dólares até 2025. É um mercado potente e que mostra esse movimento da moda. Entre os materiais de destaque de alternativas ao couro animal... Na verdade, eu também não estou conseguindo ver a apresentação também, está tudo preto também. Ué, eu estou compartilhando. Acho que foi pausado, talvez. Deixa eu voltar aqui, então. Vamos lá. E agora? Agora foi. Vamos lá. Desculpe, me perdoem, gente. Imagina. Então, o couro animal, como eu estava falando, o couro de micélio, como alternativa ao couro animal, o couro de cogumelo, ele já é desenvolvido e usado. Por 2 startups no mundo, hoje, têm projetos bilionários, aportes bilionários, já desenvolvendo produtos à base desse couro. Na última COP26, a Stella McCartney apresentou a coleção dela. A Stella McCartney é conhecida há 30 anos aí por já nunca usar o couro animal e agora, particularmente, ela tem usado o couro à base de cogumelo. Outras alternativas ao couro de cogumelo Couro de cogumelo, né? O couro de cogumelo, mas outras alternativas ao couro de origem animal, né? Couro vegetal, além do couro de cogumelo, que estão em destaque sendo usadas pelo mundo da moda, o couro de abacaxi, o Pinatex, o Tontex, à base de café e conchas, o couro de palmeiras, de cactos, desenvolvido por uma startup, inclusive mexicana, e o couro de uva, feito com resíduos da indústria do vinho. Aqui, nessa próxima tela que eu vou mostrar, vocês podem ver peças feitas à base desse tipo de couro. Ele tem as características estéticas muito parecidas com a do couro de origem animal, só que ele causa impactos, e essas alternativas vegetais reduzem drasticamente o impacto, porque justamente são de origem vegetal. Então, a gente tem aí, são tão flexíveis quanto o couro animal e duráveis. Aí a gente falando também de materiais sustentáveis, a gente fala é importante mencionar a seda. A seda, ela vem sido alternativas à seda tradicional. O que acontece com a seda tradicional? Ela vem sido muito criticada. O processo para a obtenção do fio de seda, ele impacta de maneira negativa o meio ambiente por causa da abreviação da vida das lagartas. Existem várias alternativas que já são usadas por marcas internacionais, principalmente, e nacionais, eu vou falar de uma em específico, para reduzir esse impacto. Então, tem a seda feita à base de pétalas de rosa, a partir do bagaço de laranja, utilizada por marcas do luxo, como Ferragamo, mas também marcas do fast fashion, que já tem ranqueamento bom em ESG e tem desenvolvido cada vez mais uma política mais consciente, como a H&M.
a seda de aranha artificial, desenvolvida por startups aí e já utilizada em grandes marcas do meio internacional, e a seda ativada, que é usada tanto para o meio têxtil quanto para os cosméticos, desenvolvida por uma startup chamada Involved by Nature, e que já tem participação aí, a Chanel comprou uma parte dela, porque a Chanel ela é conhecida como uma das marcas aí do luxo que investe em moda sustentável. Aqui no Brasil nós temos um case, o Casulo Feliz, uma empresa aqui do Paraná, de Maringá, há 2 décadas, produz seda orgânica com tingimento vegetal e utiliza casulos de descarte. Quando a gente fala de outros materiais sustentáveis, a gente precisa falar dos fios reciclados. A italiana do grupo Aquafil Econil já desenvolve um nylon reciclado a partir da coleta de resíduos dos oceanos. Eles coletam os resíduos dos oceanos e dos aterros e já é utilizado, inclusive, por marcas conhecidas do luxo, inclusive internacional. No Brasil, nós temos cooperativas como a Cocamar, da agroindústria, que desenvolvem fios já oriundos da reciclagem de embalagens PET. Da Lila Têxtil é uma empresa voltada à produção de algodão reciclado desfibrado. E, falando de algodão, o Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo, né? O Sou de Algodão é um movimento de conscientização sustentável que tem ganhado cada vez mais destaque. E quando a gente fala de algodão, é importante falar no algodão regenerativo, que ganha destaque aí no mundo. O cultivo tradicional do algodão, ele desertifica o solo por causa da monocultura, só é cultivado um tipo, no caso específico, o algodão. E acontece que esse tipo de cultura usa muito químico e acaba impactando numa maior emissão de carbonos também. O algodão regenerativo, por ser policultura, ele pode ser cultivado ao lado de outros alimentos e outras plantas. Ele necessita de 50% menos de químicos, ele oferece uma saúde aos solos e à biodiversidade, as plantas elas ficam mais resistentes a pragas, e ele também é responsável por ele absorve a emissão de carbono do solo também. A C&A que é uma empresa do fast fashion que também volta-se cada vez mais às ESGs, acaba de anunciar uma parceria com a Schaeffer, uma das maiores produtoras de algodão do Brasil, em usar esse tipo de algodão regenerativo nas peças de roupa. No mundo, a gente vê grandes marcas já usando esse tipo de algodão, e grupos como Kering, que é voltado à sustentabilidade, investir em fazendas de agricultura regenerativa. A gente também fala, quando fala do algodão, existe o cânhamo. O cânhamo é uma fibra mais resistente e absorvente que o algodão. Ela é uma alternativa porque tem um baixo custo e um cultivo mais sustentável também. A Leves, por exemplo, já utiliza o cânhamo em parte das peças, mas o Brasil poderia utilizar esse tipo de fibra, tem um solo muito receptivo para isso, mas a nossa legislação, infelizmente, impede, e isso é, inclusive, motivo de alguns debates. E, por fim, eu trago aqui o plástico sustentável. A Charlotte McCurdy, ela é uma estilista, cientista, ela é conhecida por pesquisar, e ela desenvolveu um casaco de plástico feito à base de algas. Ano passado, ela, junto com o Philippe Lim, ela apresentou na Couture uma peça, um vestido com os paetês com esse tipo de plástico, um plástico de algas, então extremamente benéfico, né? Na verdade, o impacto é quase nada, porque é um material extremamente biodegradável. Por fim, eu queria trazer mais 2 cases brasileiros. Nós temos a Braskem no Brasil, que hoje produz EVA, uma resina com cana-de-açúcar, já fornece para várias marcas, especialmente para a produção de sapatos nacionais e internacionais. Temos também o case da Osklen. A Osklen é uma empresa brasileira que, desde a sua criação, muito antes de ser tendência à sustentabilidade, ela desenvolve e investe em pesquisa. Ela tem o Instituto E, voltado à produção de materiais e roupas sustentáveis, e em 2020 ela desenvolveu o tênis AG.
com uma mistura de, usando vários materiais sustentáveis e inovadores, o Ecolona, látex natural da Amazônia, esse EVA de cana-de-açúcar, materiais reciclados, dentro de um processo onde o couro era 100% rastreável e sem materiais tóxicos. Eu acredito muito na união do conhecimento, do suporte, da conexão, da inovação, da criatividade, da responsabilidade social para ser usados na moda. É importante, o Brasil tem um capital intelectual extremamente importante, a gente vê nas universidades, eu que estou desenvolvendo esse projeto agora, com 2 universidades das maiores aí do Brasil, a gente vê projetos importantíssimos sendo desenvolvidos em laboratórios e incubadoras nas universidades, mas é preciso que os investidores olhem com mais carinho para o desenvolvimento de ciência e tecnologia, investir em empresas que possam também fazer o desenvolvimento de materiais inovadores que sejam mais escalonáveis. Com o escalonamento, a gente chega a uma moda mais acessível, porque, infelizmente, a moda oriunda de materiais inovadores ainda é muito cara. Se a gente escalona, a gente consegue um preço mais acessível. Além disso, a conscientização da população, porque, gente, a gente viu o caso da Shein. A Shein, ela acabou de anunciar, aí a estimativa ela está avaliada em 100 bilhões de dólares. Fala-se muito de uma geração nova, voltada a uma maior consciência, mas a gente vendo uma das marcas de fast fashion menos ranqueadas em ESG, sendo avaliadas aí como a Shein, que é mais da junção de Zara, H&M e as maiores do fast fashion, mostra que o consumo ainda é exacerbado, que as pessoas precisam se conscientizar do seu papel, escolher melhor as marcas da onde elas compram, apostar em artesãos, em designers locais, valorizar o feito à mão e, principalmente, nós temos o papel de exigir, sim, uma moda mais responsável. E aqui eu acabo com uma frase que é um apelo, na verdade. A moda, ela deve, sim, mudar o mundo. Agora eu passo a palavra à minha colega, uma mulher inspiradora, a Jéssica Campos. Obrigada. Bom dia a todos. Gente, meu nome é Jéssica, tenho 32 anos, sou criadora, CEO da Jazz, e venho contar um pouquinho aqui para vocês sobre o que eu acredito, sobre o que minha marca acredita, né, os meus pontos de vista, e que faz muita diferença. Venho de um lugar de fala de mulheres pretas, periféricas, e principalmente, né, o que foi falado agora pela Débora, esse mercado da Shein, né, de saber de onde vêm as nossas peças, né. As mulheres da minha família vieram da construção da parte de costura, costurando para grandes empresas, né. Então, elas vieram dessa ideia de costura de mão de obra escrava, né? Então, assim, atualmente, eu gosto de idealizar muito na minha marca, principalmente a valorização dessas mulheres, que são as mulheres da minha comunidade, que são mulheres periféricas, né, que constroem toda essa moda, né, que todo mundo consome. E eu gosto muito de sempre colocar em pauta o trabalho dessas mulheres, né, que foi o trabalho da minha mãe, foi o trabalho da minha avó durante muitos anos para sustentar a nossa família, né. E, assim, a visão que eu tenho da periferia é completamente diferente de uma visão global que a galera tem, né, porque, assim, aqui na periferia as pessoas, elas têm o costume do consumismo, né, de consumir, e os valores muito baixos, né. Então, eu sempre gosto de colocar em pauta, principalmente, você saber de onde vêm essas peças, né? A moda vem causando impactos para o nosso meio ambiente que está sendo, assim, abusivos, não existe isso. Se a gente continuar com esse consumo desenfreado, com esse consumo dessa forma, a moda, ela tem um futuro trágico, né? Então, eu gosto de colocar, principalmente, essa conscientização dessas mulheres, né? Para fazer com que as pessoas consigam refletir o que você está comprando. É muito difícil colocar isso na cabeça das pessoas, é muito difícil fazer com que as pessoas entendam o que é a moda, né? Porque o consumo da moda, ele é desenfreado, as marcas, elas criam
peças, elas criam coleções quinzenalmente, mensalmente. Então é muito, o mundo está com muita coisa, está com muita demanda. Então, eu sempre gosto de colocar essa conscientização de quem faz as suas peças, né? De quem constrói as suas peças, de mostrar para as pessoas que por trás dessas peças incríveis e maravilhosas existem pessoas, existem mulheres que estão sendo escravizadas por esses trabalhos. E por mais que às vezes você não se importe com isso, você precisa ter essa consciência que faz toda a diferença, né, no nosso mercado. E assim, a moda vem dessa conscientização das pessoas, por mais que às vezes as pessoas elas não queiram ouvir, elas precisam saber, né, que existem mulheres na comunidade que trabalham dessa forma e é escravo, elas estão num mercado que é triste. A minha avó e a minha mãe, elas trabalhavam para empresas e elas ganhavam centavos. E essas mulheres continuam trabalhando dessa forma. E se esse trabalho existe, é porque alguém está consumindo. E tem muitas pessoas que consomem. E isso é o que mais me preocupa. Eu sempre coloco na minha marca, eu sempre tento transpassar isso na minha marca, mostrando para as pessoas a ideia de conhecerem pessoas locais, de consumirem dessas pessoas locais, porque existe um afeto, né? Existe um amor afetivo em tudo que essas pessoas fazem. Então, não é só roupa, tem uma história por trás disso. A moda é revolucionária, a moda é incrível, porém, a gente não está conseguindo enxergar com esse olhar. Então, eu sempre tento colocar essas pautas, né, para as pessoas conseguirem entender a moda dessa forma, né? O consumo da moda é muito desenfreado. Então, assim, eu não acredito em nenhuma marca sustentável. Eu nem coloco isso em pauta na minha marca, porque uma marca que é sustentável, como você leva a sustentabilidade, sendo que você está incentivando o consumo, né? E é o consumo, cara, porque a moda, ela tá mudando todo dia, toda hora, todo tempo. E, assim, fazer com que as pessoas entendam o que é a moda. A moda é o que você é, né? A moda, ela não, as pessoas tá muito, a moda vem muito em relação ao que você sente com a moda. E durante muito tempo, eu percebo que as pessoas, elas querem mostrar algo, né, com a moda. E vem dessa reflexão, o seu olhar, o que você sabe sobre a moda. Da onde vêm as peças que você compra? Quem são as pessoas que constroem essa identidade? E essas mulheres acabam sendo até esquecidas, porque a gente se fala muito de moda, se fala muito de tendência, mas quem faz essa moda acontecer? Quem faz essa moda girar, né? São essas mulheres. Essas mulheres são necessárias para isso acontecer. E essas mulheres são sempre as esquecidas, né? De tudo, né? Elas sempre são as esquecidas. Então, eu gosto sempre de colocar essa pauta, né? De observação, de notar essas mulheres. Essas mulheres, elas são necessárias, elas fazem a moda acontecer. E esse olhar também de respeito com o próximo, sabe? Porque do jeito que a gente vem trazendo a moda, me preocupa muito. Eu tenho uma marca, isso me preocupa muito. Porque como que eu vou incentivar o consumo, né, das pessoas? Então, assim, a minha marca trabalha com peças atemporais, né? É uma forma que eu acredito que as pessoas consigam usar essas peças e fazer com que essas peças elas circulem durante muito tempo no seu guarda-roupa. Eu gosto de sempre falar para as mulheres o prazo, né, de costura para essas mulheres, porque essas mulheres, elas não são máquinas, elas têm tempo para costurar. A moda não é rápida, a moda nunca foi rápida, né? A moda tem o seu tempo, porém a gente não respeita esse tempo na moda. Então, existe um momento, a gente está vivendo num momento de preocupação, assim, muito preocupante para isso, né? A gente ter esse olhar para essas mulheres, entender que a moda, ela não é rápida, ela nunca foi rápida. Existem pessoas que estão trabalhando muito para isso acontecer, né? Fazer a moda acontecer, e essas pessoas merecem respeito, essas pessoas merecem esse olhar, essa visão. E é isso que eu gosto muito de colocar, principalmente na minha marca. O que eu coloco no meu feed, no meu Instagram, falando sobre a marca, é sobre principalmente a valorização das mulheres pretas da minha comunidade, que a grande maioria delas ainda trabalham para essas empresas, e tentar fazer com que elas tenham esse olhar também, né, de respeito com a moda e com o tempo, né, de tudo isso, como isso tudo acontece, né. E assim, eu como
já tenho uma quantidade de pessoas que me seguem. Eu sempre gosto de colocar isso nas minhas pautas, porque eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir com que as pessoas acreditem, com que as pessoas comecem a entender e buscar conhecimento. Então, é mais sobre isso mesmo, gente, que eu gostaria de falar, essa conscientização sobre essas mulheres, são mulheres necessárias e elas vêm passando por muita dificuldade, né, e essas mulheres não são respeitadas, né, então eu acho que a gente precisa muito ter esse olhar de respeito, né, por essas mulheres que elas fazem a moda acontecer, elas fazem a moda circular, então acho que elas merecem um respeito e uma valorização muito maior do que elas não têm essa valorização. E é isso, gente, passo aí minhas palavras, quero agradecer também muito pelo convite, por estar aqui podendo expor a minha opinião, não é qualquer mulher preta que consegue alcançar esse espaço, né, infelizmente a gente ainda tem essas barreiras, eu estou aqui hoje, estou muito feliz de estar com essas mulheres maravilhosas, eu vindo de uma mulher preta de periferia que nunca recebeu essa oportunidade de ser ouvida, de poder expor a minha opinião, eu fico muito feliz em poder contribuir, principalmente um pouco com a moda sustentável e com uma moda consciente, eu fico muito feliz. Gratidão pelo convite, por estar aqui com vocês, viu? Gratidão. Obrigada, Jéssica. Eu quero ressaltar, eu coloquei ali no chat o Instagram da marca, da Jéssica, então fiquem bem à vontade aqui para visitar, para conhecer todo esse trabalho fenomenal que ela desenvolve. Obrigada. Jéssica, muito obrigada por compartilhar a sua história. Agora, eu vou chamar a professora Mariana. A professora Mariana, ela vai trazer um pouquinho desse parecer mais técnico, né? Qual é essa história de ESG para fortalecer a sustentabilidade na moda? A professora, ela vai nos falar um pouquinho sobre essas dimensões ambiental, social e de governança, e como tudo isso se relaciona com a moda. E daí, após a fala da professora Mariana, quem tiver dúvida, quiser interagir conosco, será muito bem-vindo. Ressalto que vai ter essa gravação, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do ESAI. Então, depois vocês vão poder conferir, vão poder compartilhar, porque esse conteúdo é muito necessário nesse debate também. Professora Mariana, por favor. Obrigada, Kátia. Um prazer estar aqui com você, com a Débora, com a Jéssica, com todas e todos que estão aqui nos ouvindo. Esse debate sobre sustentabilidade, ele se faz mais do que necessário, né? Não é um tema de hoje, não é um tema exclusivo da moda, ele é um tema que realmente, né, está transversal em tantos temas da nossa vida, né, dos lugares onde a gente vive, né, dos espaços que a gente atua. Então, falar sobre sustentabilidade na moda, considerando, né, que a indústria da moda é, de fato, né, tem todos esses desafios ambientais, sociais, de governança, né, para que ele seja, né, honre as pessoas que fazem a moda, honre os recursos, as matérias-primas, que fazem, né, aquilo que a gente utiliza. Então, essa percepção, esse debate, ele é fundamental. Vou fazer um pouco dessa conversa aqui, olhando para essa perspectiva ESG, né, que é um termo que está bastante atual. Caso não tenham ouvido ainda, não se preocupe, eu vou explicar e vamos trazer um pouco dessa, né, dessa visão para a gente poder imaginar quais são os possíveis caminhos, de fato, que a moda poderia seguir, né? Se a gente está dizendo que a gente passa por um lugar onde a moda não é sustentável, mas que a gente precisa promover uma mudança, né, importante, necessária, urgente, então a gente precisa encontrar alguns caminhos aí, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, apenas alguns slides aqui, só para dar uma ilustrada nessa conversa. Então, a conversa aqui é um pouco sobre os fatores ESG, né, para fortalecer essa sustentabilidade na moda, né, um tema que a gente está ouvindo, né, não é de hoje, a Semana Fashion Revolution, ela já acontece, né, há muitos anos, né, mais de década, né, agora já até me perdi exatamente quantos anos essa semana acontece, justamente para promover essa discussão, trazer mais transparência, trazer mais
diversidade, trazer mais justiça, trazer mais sustentabilidade e maior engajamento das pessoas que compram, nós como, né, usuários da moda, mas também das pessoas que estão do lado de lá, que estão fazendo a moda, né, que estão trazendo isso para nós. Aí a primeira pergunta, então, né, por que a gente vai falar de ESG na moda? Por que é importante trazer, né? E aí eu fiquei, né, pensando, refletindo, e aí queria trazer, né, uma questão para vocês, né? Não sei se vocês estão bastante aprofundados nesse, né, no termo ESG, mas ele ganhou uma força absurda nos últimos anos, né? Perceba, eu fiz essa pesquisa aqui no Google Trends, né, para mostrar o quanto que esse termo tem sido pesquisado, né, na internet, nos últimos, principalmente aqui, né, nos últimos 2 anos, com muita, muita força. Não à toa, esse período aqui, percebam, ele se sobrepõe a um período que a gente conhece muito bem, né, do início, né, da pandemia, né, um período aqui em que a gente viveu uma realidade extremamente, né, diferenciada, em que a gente percebemos que perdemos algumas coisas, né, e que a gente precisava rediscutir outras. Por exemplo, na minha cidade, né, eu sou curitibana, moro em Curitiba, uma cidade que chove muito, né? Não para de chover, uma das cidades que mais chove do Brasil, mas justamente nesse período coincidiu com um grande período de estiagem na cidade. Um período que a gente ficou praticamente 18 meses com alternância, né, de abastecimento de água nas nossas casas. Imagine isso na perspectiva de uma empresa, de uma indústria que depende puramente desse recurso chamado água. Então, assim, várias coisas aconteceram, as cadeias produtivas tiveram que ser modificadas, tiveram que ser reavaliadas, né? O comércio internacional, ele passou por outras, né, outras percepções, e tudo isso tornou esse termo, essas 3 letrinhas, né, algo muito procurado, muito necessário, muito pesquisado e muito valorizado. O que é absolutamente incrível, né? Eu trabalho com sustentabilidade há 20 anos e nunca, né, foi percebido com tanta força, não só por parte de consumidores, como por parte das empresas, a necessidade de a gente olhar para as questões de sustentabilidade. E aí, para explicar, então, do que a gente está falando e o que é ESG, relembrando, ou caso você ainda não saiba, não tem problema nenhum, né? Então, aqui é o lugar para a gente aprender também um pouquinho. O ESG, ele vem de um termo de uma sigla, né, de palavras em inglês. O E vem de meio ambiente, que em inglês é environmental, S vem de social, G vem de governance, que é a governança corporativa. Então, na verdade, a gente colocou 3 letras juntas para tratar sobre os fatores ambientais, os fatores sociais, fatores de governança, que são praticados por uma organização. Estou falando aqui de uma empresa, estou falando de um pequeno negócio, estou falando de uma grande multinacional, estou falando de uma instituição, pode ser uma organização do terceiro setor, pode ser de uma organização governo, pode ser de uma organização sociedade, né? Que são formas de a gente demonstrar esse compromisso com a sustentabilidade. Então, na prática, tudo que eu faço, né, em questão de boas práticas ambientais, sociais e de governança que demonstram aquele meu compromisso com uma sustentabilidade. E sustentabilidade a gente, né, costuma sempre associar aqueles elementos ambientalmente corretos, socialmente justo, economicamente viável. É tudo isso. São essas 3 coisas mesmo. A gente fala de... não existe uma sustentabilidade se a gente não estiver falando desse equilíbrio entre essas 3 esferas, né? Nesse caso, 3 fatores. E aqui a novidade, né? Além do que a gente já conhecia, fatores ambientais, sociais e econômicos, é que a governança, ela mais ou menos se descolou, né, da letra do S, né, antes, né, quando a gente falava do tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômico, a governança estava meio que inserida ali nas questões sociais, mas justamente por algumas necessidades de a gente trazer mais transparência, né, mais discussão para essas questões em torno da ética, em torno das
condições humanas, dos direitos humanos, diversidade e inclusão, né, que trouxe um pouco mais essa valorização dessa última letra, tá? Eu não sei se vocês já viram, né, o movimento Fashion Revolution, ele usa essas plaquinhas aqui, né, que são algumas super tradicionais. Então, a primeira, né, que a gente vê bastante e repare nas redes sociais, é a pergunta do que são feitas as minhas roupas. E é justamente uma provocação, né, uma necessidade de que a gente olhe para aquilo que a gente está vestindo, aquilo que a gente está comprando e aquilo que as empresas estão colocando para nós, enquanto consumidores, como alguns materiais que a gente deveria rediscutir, ou alguma forma de produzir que a gente deveria discutir, que a gente deveria olhar e falar, não, isso não me serve. Como consumidora, eu deveria olhar e falar, gente, eu quero vestir uma roupa que seja 100% de poliéster, de plástico. Eu quero vestir uma roupa que por trás dela tenha toda uma informação de esgotamento de recursos naturais, a conservação de biodiversidade prejudicada, que tenha desmatamento envolvido, ou que o uso da água seja absurdo, né? Que sejam emitidos gases de efeito estufa. A Débora comentou, né? Uma indústria extremamente poluente, tanto em emissão de gases de efeito estufa, de uso de água, né? Obviamente, junto, vinculado, o uso de energia. Uma empresa, né, uma indústria que, poxa, tem toda a geração de resíduos, como a gente viu, né, agora recentemente o escândalo, né, das roupas, né, do deserto de Atacama, roupas que nem foram usadas, ou roupas que foram usadas, gente, em qualquer uma das situações, assim, situações que a gente jamais deveria permitir que aconteça. Então, perguntar do que são feitas as minhas roupas, a gente está se engajando com a primeira letra do ESG, que é o E, né, dos fatores ambientais. Se uma empresa tem responsabilidade, né, como eu falei, com o uso de recursos, com as questões de economia circular, matérias-primas e fontes renováveis, né, muito do que a Débora trouxe aqui, eu acho que faz muito sentido a gente rediscutir quais são essas matérias-primas que estão apoiando e que já fazem parte do portfólio das indústrias e que não deveria mais fazer, né, porque não garantem a sustentabilidade. Opa, desculpa, peraí que eu abri a tela errada. Peraí que estou voltando. Oh, meu Deus, voltei. Foi tudo errado, peraí. Acabei a apresentação em 2 minutos. Só um pouquinho, gente, foi para o lado errado. Aqui. Aí, quando a gente olha para essas outras plaquinhas que vocês também vão ver bastante nas redes sociais, né, que ganharam muito mais força agora nos últimos anos, quem fez as minhas roupas? E a cor de quem fez minhas roupas? A Jéssica trouxe muito, né, essa questão, quais são as condições trabalhistas das pessoas que estão lá costurando as roupas, né, das costureiras, das pessoas que estão, ou talvez lá na ponta, lá, né, no processo produtivo, as pessoas que estão lá produzindo algodão ou que estão, né, de alguma forma, né, produzindo as fibras ou, né, produzindo uma parte daquela matéria-prima que vai compor, né, como é que está sendo produzido o botão, o zíper das minhas roupas. Então, aqui a gente está falando das questões sociais, das questões de governança, questões trabalhistas, né, tanto o regime de contratação, né, as questões como que as pessoas estão alocadas, as condições de trabalho, se existem garantias de oportunidades para diversidade e inclusão, respeito aos direitos humanos, como que toda essa empresa se relaciona com a sociedade, com os vizinhos que estão ali, com as partes interessadas, com seus clientes, com seus fornecedores, né? Se respeita a sociedade, a cidade onde está inserida, se engaja com a comunidade, garante, né, práticas anticorrupção, ética, enfim, uma série de temas, né, que a gente precisa olhar. E aí pergunta, para quê? Mas para que olhar tudo isso, né? E eu trago aqui só algumas reflexões, assim, né, em relação a como que esse universo tem evoluído. Eu trouxe lá no comecinho como que as buscas sobre o tema, né, cresceram. Ao mesmo tempo, é importante trazer, e não é de hoje, inclusive eu gosto de trazer esses dados porque eles não demonstram exatamente esse momento, mas eles já traz
justamente essa tendência de crescimento em relação aos consumidores que estão dispostos não só a buscar marcas mais sustentáveis, mas a pagar, né, se for o caso, por marcas que garantam, né, essas práticas ambientais, sociais e governança, que garantam que as roupas foram feitas de forma adequada, ambientalmente corretas, que elas foram feitas sob as garantias, né, socialmente justas, por exemplo. Ao mesmo tempo que tem algumas questões em que os consumidores, as sociedades e as gerações mais novas, que são justamente as que estão ocupando cada vez mais o espaço do mercado e o espaço de trabalho também, são as pessoas, as gerações que esperam que as empresas também tragam essas respostas, né? Que as marcas, então, nesse caso aqui, aterrissando aqui para, né, para as questões da moda, esperando que a indústria da moda traga essas respostas, né? Respostas de impacto positivo, respostas socialmente corretas, ambientalmente justas, enfim, essa é um processo, uma tendência, não tem volta, né? Ela começou há alguns anos atrás, não é de hoje, se fortaleceu muito nos últimos 2 anos por conta dessa onda tsunami ESG e ela não tem volta mais. Então, as empresas que não estiverem levando isso, né, para dentro das suas práticas, de fato vão acabar ficando para trás. Então, tem algumas publicações, né, bem interessantes que falam que as marcas que demonstram compromisso com sustentabilidade são aquelas que superam, né, as que não têm, superam em termos econômicos, em termos de preferência, em termos de espaço de mercado, em termos de uma série de coisas. São aquelas que, né, vão ter a preferência dos consumidores que estão buscando justamente essa identificação com essas marcas em termos de propósito, em termos de valores, mas também em termos das respostas verdadeiras, né, dos impactos sociais e ambientais, né, que elas dão. E aí, só para a gente finalizar, do que a gente está falando aqui? Por que as empresas precisam olhar? Né? A gente fala, né, basicamente das questões de impacto, dependência, né, que são assim, o que as empresas precisam? Como que a indústria da moda se movimenta? Né? O que ela precisa olhar em termos de recursos naturais, capital natural, ou de recursos humanos, capital humano, capital social? Né? A gente está falando de tudo isso relacionado a custos, a benefícios, a impactos e dependências, né? Coisas que eu já comentei aqui, como tudo que os impactos da indústria da moda geram, né? Geração de resíduos, efluentes, emissões, uso de recursos naturais, enfim, né? Não vou me alongar aqui para que a gente possa finalizar e trazer um pouco dessa conversa, ouvir vocês, né? Ouvir as perguntas, os questionamentos e o próprio contribuições de vocês. Mas, no fundo, quando a gente está falando sobre essas questões, impactos e dependências, sejam elas sobre o capital natural, sejam sobre o capital, né, humano, capital social, né, e essas questões de E, de S, de G, a gente está falando de riscos e de oportunidades. Né, riscos e oportunidades das empresas se colocarem como aquelas que vão ter mais espaço no mercado, a preferência dos consumidores, que vão ter melhores condições de retorno, mas que, ao mesmo tempo, vão garantir as suas dependências, porque toda empresa, né, todo negócio, todo né, mercado depende dos recursos naturais, dependem dos recursos humanos. Então, como que a gente vai prejudicar aquilo que, de fato, a gente depende? Então, uma frase que eu escutava logo que eu entrei no meu primeiro emprego, o acionista, né, o maior acionista da empresa onde eu trabalhava, ele falava o seguinte: não existem negócios exitosos em sociedades não exitosas. Então, assim, pode ser que momentaneamente algumas marcas pareçam, né, que estão vivendo aí ondas interessantes de crescimento e tudo mais, e isso acontece. Existe espaço para isso ainda, existe pessoas que ainda compram e, às vezes, existe a própria necessidade. Né? Existe uma série de coisas, mas, no fundo, a gente está falando da sustentabilidade como uma forma de garantir que cada uma dessas indústrias, né, tenham aquilo que elas dependem, né, para continuar existindo, para continuar produzindo, para continuar se relacionando. Né? Então, promover esse entorno
seja através das garantias para as pessoas, ou da garantia para os recursos naturais, né, para a biodiversidade, natureza, enfim, é uma forma de garantir que o seu negócio prospere. É isso. Obrigada, professora. Então, eu vou relembrar um pouquinho, antes da gente abrir para as perguntas, a origem do movimento Fashion Revolution, até que a professora comentou ali no início, né? Então, o movimento Fashion Revolution data de um trágico desastre. Foi no dia 24 de abril de 2013 que um acidente abalou o mundo da moda, com o desabamento de um prédio em Dhaka, que foi o Rana Plaza. O que acontece? Esse prédio abrigava confecções de roupas e produzia para marcas conhecidas no mundo todo. No desabamento, mais de 1.100 pessoas morreram e mais de 2.500 ficaram gravemente feridas, muitas incapacitadas de trabalharem novamente. Então, esse grande desastre despertou o mundo e começou esse movimento do Fashion Revolution, né, com esse intuito, né, de questionar quem faz, como faz, o que a Jéssica falou. Esse desastre aconteceu em 2013, né? E nós ainda temos uma situação de muitas confecções ainda que têm suas trabalhadoras em situação análoga à escravidão, né? Mas existe um movimento, né? De 2013 para agora, o mercado despertou, existem os fatores ESG, existe a pressão do mercado, existem os millennials, né, que cobram das marcas. E existe esse movimento até do fast shopping, né? Igual a Débora falou, da C&A e algumas redes de fast shopping que estão investindo em materiais inovadores. Então, eu tenho uma pergunta aqui para a Débora, eu vou começar. Como você vê o futuro do fast shopping? Despertou mesmo? Eles vão procurar cada vez mais popularizar e investir nisso? Ou tem dois movimentos? Eu, Débora, particularmente, se a gente fala de fast fashion, eu sempre sou contrária. Porque, como a Jéssica bem falou, e você, Kátia, bem abordou, o preço... Tem até um livro do Lipovetsky, O Império do Efêmero, que trata muito disso, dessa onda, né? O preço baixo significa mão de obra explorada. Então, por mais que eles estejam nesse movimento de se ligar a ESGs, as ESGs, existe toda uma indústria que precisa fazer a engrenagem, a capital girar. Eu, Débora, particularmente, vejo que sim, o fast fashion, ele caminha a passos lentos para uma perspectiva melhor. Eu gostaria de acreditar num mundo onde não existisse o fast fashion, porque eu acredito na moda slow, como diz a Jéssica, mas eu acho que a gente precisa ser realista, né? Eu acho, sim, que que na verdade cabe a nós, consumidores. Isso vai caber a nós, consumidores, exigirmos. Quanto mais a gente exigir e quanto mais a gente não deixar acontecer, mais eles vão ter que se adequar numa moda menos fast, menos rápida. Eu acredito nisso. Não sei se eu respondi a pergunta. Muito obrigada, professora. Estou aberto agora para perguntas. A professora Mariana quer comentar? Eu queria só comentar. Obrigada, Débora. Eu acho que é isso também. Eu também acredito nisso. Agora, sabe, eu acho que tem muito dos hábitos que a gente adquiriu ao longo da vida, né? Eu tenho 45 anos e quando eu era criança, e outras pessoas que têm idades similares vão lembrar, a gente tinha pouquíssimas roupas. E aí eu estava trocando uma ideia com uma amiga, né? Num grupo, né, lá no grupo da Rede Mulher Florestal, e ela comentou, puxa, né, trouxe a história da mãe dela, eu achei super interessante. Ela falou que a mãe tinha duas, três mudas de roupa para brincar, 2, 3 roupas, né, talvez 1 ou 2 de roupa para sair, era aquela, claro, a gente criança, a gente depois cresce, tem que, né, ter uma roupinha nova depois que cresceu, mas era 1 ou 2, e era assim também, e eu me lembrei que mais ou menos era assim. Então, o que mudou, né? Assim, o que mudou de lá para cá? E aí eu trago uma reflexão interessante, que é assim, ok, antigamente era mais caro, era mais difícil, era bem menos acessível, né? Ir nas lojas, eu me lembro, às vezes, na maior parte das vezes, quando eu ia fazer uma roupinha para sair, minha mãe me levava na costureira e a gente
ia, tirava as medidas, fazia, daí voltava, daí ia de novo, daí voltava, ia de novo, aquela coisa, assim, criança não tinha muita paciência para isso, mas era isso, a roupinha para sair era aquela, e usasse até o final da vida. Depois eu herdava da irmã mais velha, a minha irmã mais nova herdava de mim, depois as primas herdavam, e assim a gente ia herdando e passando, né? E promovendo essa economia circular e essa longevidade das roupas. Então, mudou, por quê? O hábito mudou, mas também as empresas, de uma forma nada séria, né, colocam essas roupas o tempo inteiro a um preço que é acessível para as pessoas, mas que não contempla tudo aquilo que eu trouxe, dos impactos das dependências. Porque se levasse à risca o custo ambiental e social da produção daquelas peças, elas jamais custariam R$25. Concorda? E a indústria de fast fashion jamais existiria e se sustentaria. Ela só se sustenta porque ela negligencia esses custos ambientais e sociais. Bem, professora. Alguém tem alguma pergunta? Querem aproveitar esse momento para tirar alguma dúvida? Eu acho, se eu puder complementar, eu acho que é importante a gente falar desse movimento do upcycle e também da moda vintage, né? Que a gente vê aí um movimento onde as pessoas estão buscando, ainda é muito pequeno, a gente vê nichos ainda, né? Mas a gente vê jovens, inclusive, não os millennials só, a gente fala da geração Z, que é ainda mais predisposta aí a defender, né? Mas indo para brechós cada vez mais, ressignificando roupas, customizando em casa. Eu acho que isso é super importante, apesar da gente não ver, e aí resgata um pouquinho daquilo que a Mariana falou, quer dizer, ela tinha toda essa história da avó, das peças das mães, é uma maneira de reciclar, e quando você vai para brechó e etc., é essa mesma coisa, né? Você pega e faz uma história com aquela peça, reutiliza, você não tem um recurso ali novo, você reutiliza e dá um novo significado. Então, assim, apesar de ser pequeno, a gente vê um movimento, assim, de grandes marcas investindo, e do luxo, inclusive, investindo em plataformas de marcas vintage cada vez maior, e está crescendo, é um mercado em crescimento, inclusive aí, que deve despontar ainda mais nos próximos anos. Jéssica. Agora já tinha sumido rapidinho, chamei. Sumi. Muito, muito enriquecedor, gente, ouvir todas essas mulheres falando um pouquinho, né? E o que a Débora falou, eu vejo muito, principalmente daqui, da onde eu estou, da minha comunidade, que a galera vem acreditando, principalmente os jovens, eles vêm acreditando nesse ideal, né, de se reinventar, né? Porque a moda, ela não é o novo o tempo todo, né? A gente vem reutilizando muitas coisas da moda, né? Do passado, a gente vem trazendo isso. E como a Mariana falou, a minha avó, ela sempre costurou as peças pra gente em casa, né? Então, atualmente, há 9 anos que eu não compro roupa. Eu que produzo todas as minhas roupas. Então, assim, todas essas peças, elas têm uma circulação de quando eu não estou usando mais, de irem para essas outras pessoas também, né? Então é importante essa conscientização dessa moda circular também, né? De fazer com que outras pessoas tenham também o acesso a essas roupas, né? E conhecerem também, né? Acesso de brechó, se reinventar com as suas peças, né? Então eu vejo que, assim, vem rolando essa conscientização, principalmente de uma galera muito nova também. Eu vejo muitas meninas jovens indo conhecer brechó, os brechós pequenos, brechós grandes, tem o acesso, né, a esse brechó. E, assim, o quanto isso é importante, né, para todas essas mulheres, para principalmente a minha comunidade, que ainda não se entende exatamente dessa forma, mas eu vejo que é uma conscientização que essa troca que a gente está tendo aqui com essas mulheres maravilhosas, o quanto isso enriquece, né, o nosso conhecimento, de querer saber, de querer procurar sempre saber mais, né, como ter um impacto diferente, né, como a moda pode ter esse impacto diferente, né, mudar um pouco isso que está acontecendo nos dias de hoje, né, e é isso que eu acredito.
em uma moda consciente e passando sempre essa informação para as pessoas, né? Que é importante todo mundo ter esse conhecimento também. Com certeza. Bem, gente, nosso tempo esgotou. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, pode também enviar pelo e-mail, pelo meu e-mail, estou à disposição. A partir de amanhã, essa gravação vai estar no canal do ISAI, eu vou enviar o link para todos os inscritos. E eu agradeço imensamente a presença de todos. Eu parabenizo as nossas palestrantes pelas apresentações, enriquecedor. Foi uma delícia conhecer todas vocês. Eu espero que todos aqui saiam, quando fecharem aqui as suas telas, continuem se questionando sobre onde e como são produzidas as roupas que nós usamos. Quem são as pessoas que colaboram com o processo de fabricação? Como são produzidas? Quais são os impactos de cada peça que consumimos? É isso. O ISAI, a Verde Floresta e o Fashion Revolution agradece a presença de todos. Tenham um excelente dia e muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, obrigada, Tchau. gente. Boa Obrigada. tarde. Obrigada Boa pela tarde. oportunidade, mulheres. Tchau, tchau.